E aí, galera, tudo bem? Você já parou para pensar na quantidade de água que você sozinho consome ao longo do dia? Meu nome é Raquel Pichner, voluntária do Quintal Ambiental, e hoje vamos tratar sobre o consumo de água e pegada hídrica. A pegada hídrica indica o volume de água gasto na produção de bens e serviços e ajuda a criar estratégias para a redução de seu consumo. Essa pegada hídrica é o rastro que deixamos ao consumir água direta e indiretamente. E o consumo de água no planeta está ligado às diversas funções da água, tanto no cotidiano das pessoas, como na produção de alimentos, de roupas, papel e entre outros produtos e serviços. A determinação da pegada hídrica é capaz de quantificar o consumo de água total ao longo da cadeia produtiva. A humanidade, nos últimos anos, vivencia um período de grande crise em relação ao seu crescimento e degradação ambiental, sendo necessária uma reflexão sobre os problemas causados pela sociedade e a sua influência sobre o meio ambiente. Na tentativa de mensurar a ausência de equilíbrio ambiental entre o homem e a natureza, se formam necessários indicadores do uso da água que se baseiam em metodologias que contemplam a discussão e avaliam os índices de sustentabilidade através do uso direto e indireto da água de um consumidor ou um produto. A água doce é um recurso global e o seu uso aumenta à medida que o crescimento das relações de comércio e consumo de bens e serviços que necessitam de grande quantidade de água para serem produzidos também aumenta. E o desmatamento e o reflorestamento afetam o processo hidrológico e podem influenciar diretamente a disponibilidade de água. O uso da água doce está totalmente relacionado com os problemas de escassez e poluição, e é o fato que ocorre principalmente pelo uso de pesticidas na agricultura e pelos poluentes lançados no ar e na água pelas indústrias. A ideia de pegada hídrica se baseia no conceito de água embutida ou água virtual, e foi definido o conteúdo de água virtual de um produto, que é uma mercadoria, um bem ou um serviço, como o volume de água doce usada para produzir tal produto. Esse termo se refere à soma do uso da água nas diversas fases da cadeia de produção. O termo virtual diz respeito ao fato de que a maioria da água usada para produzir um produto não está contida de fato no produto. Analisar a pegada hídrica é fundamental para conhecer o volume de água gasto na produção de certos produtos e para tentar criar formas de reduzir o uso e preservar esse importante recurso natural. Esse conhecimento também é importante para mudarmos a nossa concepção sobre a utilização de certos produtos e buscar empresas interessadas na preservação ambiental. Para produzir 1 quilo de carne bovina, por exemplo, são gastos 15,5 mil litros de água. Isso inclui a água envolvida no processo de criação de gado, desde a sua alimentação, como também na manutenção de serviços de higiene e cuidados e posteriormente no processo de abate e processamento da carne até o mercado consumidor. Esses são dados da Water Footprint, organização internacional sem fins lucrativos que promove estudos relacionados ao consumo de água. Então, já parou para pensar na quantidade de água que você consome apenas no final de semana durante um churrasco? No Brasil, o consumo de água é de 2.027 metros cúbicos per capita ao ano e ainda tem 9% da sua pegada hídrica total fora das fronteiras do país. Ou seja, exportamos água por meio dos nossos produtos. A maior preocupação atualmente sobre o consumo de água é pelo fato dele ocorrer de duas formas: a direta, quando alguém abre a torneira para a realização de alguma ação, ou a indireta, via aquisição de objetos de consumo, como roupas, produtos alimentícios, e estima-se que apenas 5% do total da pegada hídrica de uma pessoa venha do gasto direto da água. Então, o problema dessa segunda forma é que ela passa despercebida pelas pessoas. Isso porque não é intuitivo que, ao consumirmos produtos, neles estejam embutidas enormes quantidades de água para sua produção. O mais importante disso tudo, porém, é conhecermos a pegada hídrica de cada produto e trabalharmos para reduzir esse valor. Uma ideia seria criar um projeto de lei que obrigue os fabricantes a apresentarem nas embalagens dos seus produtos
rótulos indicando a quantidade de água gasta em uma produção. Essas propostas da organização surgem na tentativa de reduzir problemas relacionados à escassez de água, que, segundo o relatório da Water Footprint, chega a afetar pelo menos em um mês por ano mais de 2,7 bilhões de pessoas. Além disso, analisando a pegada hídrica de uma pessoa que se alimenta apenas de produtos de origem vegetal, por exemplo, percebemos que ela tem um consumo de água inferior quando comparada àquela que consome alimentos de origem animal. A produção de carne gasta mais água do que a produção de vegetais. Portanto, saber escolher os produtos utilizados ajuda a diminuir a pegada hídrica individual. Diminuição no consumo e maior conscientização da população podem se dar pelo surgimento de novas tecnologias capazes de criar meios para a economia, como sensores de presença que suspendem a vazão da água quando ela não é necessária, captação da água da chuva, temporizadores e dentre outras alternativas para o consumo mais responsável. Assim, conhecer o uso da água no processo de produção pode auxiliar no entendimento do caráter global da água doce e na compreensão dos efeitos do consumo e comércio sobre o recurso hídrico. Mas e aí? Conseguiu refletir um pouco sobre o seu consumo individual de água? Que tal começar a tratar a sua pegada hídrica individual como um assunto sério e que precisa ser melhorado? Compartilhe o que achou com a gente nos comentários. Aproveite para curtir esse vídeo e seguir o perfil do Quital Ambiental. Também lembre de conferir nosso conteúdo. Fiquem ligados que semana que vem seguiremos com mais conteúdos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.